Sua Bíblia nessa noite, livro de Eclesiastes, capítulo de número 12, e versículo de número 1. Louvado seja o nome do Senhor. Desde já quero louvar ao Senhor por essa oportunidade ao qual Ele me concede de retornar a esta casa pela terceira vez. A honra não é minha, a honra é de Deus. Louvar ao Senhor pela vida da missionária Edith, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Pela vida do pastor dessa igreja, o pastor Roberto, que Deus abençoe. E louvar ao Senhor pela vida dos meus amigos que estão ali, Leonardo, Mateus, amigos que a gente não encontra em qualquer lugar. Que Deus seja louvado na vida de todos os dois. Quantos encontraram, digam amém. Versículo de número 1 do capítulo de número 12 diz assim: lembra-te agora do teu Criador, nos dias da tua juventude, enquanto não chegam os maus dias, e antes que se aproximem os anos dos quais venha a dizer: não tenho neles prazer. Enquanto o sol e a luz, ou a lua, ou as estrelas ainda não estão escritas, e antes que tornem a vir as nuvens depois da chuva. Versículo de número 13. Vamos ouvir a conclusão de toda a questão. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isto é o dever do homem. Antes de você assentar, observe o versículo 1 e veja se você encontra a palavra jovem. Observe agora se você encontra a palavra criador. Observe agora se você encontra a palavra lembra-te. Se você encontrou todas essas palavras, eu convido você a se assentar e adorar ao Senhor. Louvado seja Deus. Eu quero que você agora preste atenção aqui, por gentileza, você que já adorou, já bebeu água, já foi ao banheiro, porque nessa noite vamos ouvir Deus falar com todos nós. O texto que acabamos de ler, Eclesiastes capítulo de número 12 e versículo 1, é um texto muito adotado pela igreja quando se trata de culto de jovens. É um texto que a maioria o adota quando tem um evento como esse aqui. Quando se trata de jovem na sua totalidade. E pregar justamente sobre este livro é basicamente a gente começar a entender algumas coisas. E eu queria que você olhasse para alguém que está do lado e dissesse as 3 fases da vida do ser humano. Repita mais uma vez para ele frisar e entender. Diga: as 3 fases da vida do ser humano. O livro que escolhi aqui e que tomamos por base para a nossa mensagem, baseado nesse tema, as 3 fases da vida do ser humano, o escritor, que é Salomão, a Bíblia vai dizer que quando Davi ainda é rei sobre toda a terra, a Bíblia diz que Davi não só teve um reinado por excelência, um reino perfeito, um reino que não tinha pecado, que não tinha máculas e manchas, pelo contrário. Falar sobre Davi e falar sobre o seu reinado é lembrarmos que quando Davi, certa feita, está no seu palácio, a Bíblia vai dizer que, segundo Samuel, capítulo de número 11,
A Bíblia diz que Davi vai ao pendre do seu palácio, observa e existe ali uma mulher muito maravilhosa se banhando. A Bíblia diz que esta mulher é Batseba. Davi agora se sente apaixonado, atraído por Batseba. Só que esta mulher já tem dono, esta mulher já tem marido, esta mulher já tem uma casa, esta mulher já tem um seu lar para se preocupar. Só que o coração dele vai se preenchido pela paixão e os seus olhos vai cobiçar aquilo que não é seu. Quando os seus olhos cobiçam aquilo que não é seu, ele pede para um dos seus servos ir até a casa de Batseba e trazer ela para o seu palácio. E ele vai conhecer ela melhor. E quando a palavra diz que ele conheceu ela melhor, ele se deita com ela. Agora ele vai cometer o pecado de adultério. Cometendo o pecado de adultério, este homem que segundo a Bíblia é o homem segundo o coração de Deus, a Bíblia vai dizer que ele comete o pecado de adultério, a mulher vai embora para casa e ele continua a sua vida normal. Mas no capítulo de número 12 do livro de 2 Samuel, o profeta Natan chega dentro do palácio. Ele toma a palavra e começa a falar com o rei Davi. O profeta já tinha ouvido Deus falar com ele que Davi tinha pecado. E ele começa a contar uma parábola. Ele diz que um viajante, ele tinha uma cordeirinha, e apenas uma, mas outro moço, outro homem, ele tinha mais do que aquele que tinha somente uma. Ele contando essa parábola, ele está se referindo a Davi, porque Davi não simplesmente vai cometer o pecado de adultério, mas ele vai cometer um assassinato. Quando ele escreve uma carta, e naquela carta praticamente está o mandato, a aceitação para matar Urias, esposo de Batseba. A Bíblia vai dizer que Davi cometendo esses dois pecados, quando o profeta Natan chega e repreende ele, dizendo, após terminar a história da cordeirinha, e dizer, Davi fica indignado, e ele diz, quem é esse homem? Ele tem que pagar 4 vezes mais. Quando ele diz isso, o profeta Natan diz, este homem é você. Quem sabe o olhar de Davi se regulou o seu olhar. O coração dele acelerou. E ele agora vai fazer uma reflexão. Eu pequei. E não foi contra o reino de baixo, mas foi contra o reino de cima. Mas o Salmo de número 51, o salmista escreve o que ele sente. É Davi. Ele diz que quando ele pecou, ele caiu sobre a terra e pediu para que o Senhor não retirasse o espírito que estava nele. Davi está entendendo que o reino sem Deus não é nada. Que ter riquezas sem Deus não é nada. Que ter a aparência mais bela que for, se Deus não estiver com ele, não adianta também nada. Davi está dizendo, Deus, não retire o teu espírito de mim. A Bíblia diz que ele volta, e volta para a presença de Deus. Ele vai jejuar, mas não pode mais configurar, ajustar o pecado que ele fez. Porque do pecado que ele cometeu com Batseba nasce o fruto do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A morte para Davi estava no filho, o filho nasce. Só que perceberam que o filho não estava bem quando nasceu. Os servos não queriam dizer para Davi, só que Davi não é bobo, ele percebeu. E chegou à conclusão que seu filho estava quase a morrer. Ele jejuma. Ele cai de joelhos, ele está orando pelo filho. E existe um texto que o próprio filho de Davi escreve que se encaixa nisso aqui, que diz, enquanto há vida, há esperança.
Só que Deus, o texto vai dizer que Deus feriu o menino, porque é fruto de pecado. Aí a Bíblia vai dizer que o menino morre, e agora Batseba se deita novamente, porque agora é mulher de Davi, está dentro da legalidade. Davi agora se deita com ela se deita com Davi, e agora vai vir um segundo filho, é Salomão. E quando falamos sobre Salomão, algumas pessoas só pensam que Salomão foi um homem simplesmente rico, que teve muita riqueza, muita fama. Só que enquanto Davi está no trono, ele está já projetando o futuro do filho que é Salomão. Davi teve 20 filhos, 19 homens e uma mulher, que foi Tamar. Só que quando ele liberou a palavra dizendo ao profeta Natã que este homem pague 4 vezes mais, ele liberou uma sentença. E Davi agora vai ter 4 perdas. A primeira, ele já perdeu, foi o filho do pecado. O segundo é Tamar. A Bíblia diz que Aminon, o irmão de sangue, se interessa por Tamar não como um irmão, não gosta dela como irmão, mas se interessa por ela como um homem, se interessa por uma mulher. Aminon vai pegar a sua irmã na força. Aminon estupra a sua irmã. Davi agora tem a segunda perda. A terceira perda está por vir. A Bíblia diz que Absalão vai se revoltar contra o reino, dar um golpe de estado no reino, e Davi vai ter que ser obrigado a sair e fugir. Ele se encontra com Simei no caminho, e Simei é parente de Saul. A Bíblia diz que Simei está amaldiçoando Davi e está tacando pedras em Davi. Mas sabe qual é a reação de Davi? Nenhuma. Um dos seus servos disseram: quer que a gente vá até lá e faça alguma coisa? Ele diz: não faça isso. Davi está reconhecendo que ele pecou, pediu perdão, Deus perdoou, mas as consequências do pecado sempre vai vir. A Bíblia vai dizer agora que Absalão vai ser morto por Joabe. E quando Absalão é morto por Joabe, Davi sente a perda novamente. E se cumpre aquilo que ele falou, liberando a sentença. Quando se cumpre a sentença que ele falou, a Bíblia vai dizer que o menino Salomão, ele crescia, era um menino muito sábio, era um menino diferenciado. Só que a Bíblia vai dizer que Davi já é velho. E no capítulo de 1 Reis, a Bíblia vai dizer que Salomão, ele é um menino. E por ser um menino, ele é um menino muito inexperiente. A Bíblia vai dizer que Davi está na sua recâmara. E ele chama Batseba, chama o menino, os dois entram. E ele tinha prometido, feito uma promessa a Batseba, que este menino reinaria sobre o trono dele. Só que Adonias já estava sentado, festejando, pensando que o trono já era dele. E ainda não é mensagem, mas eu quero adiantar uma coisa aqui. Tem gente achando que só porque tem trono já é alguma coisa. Salomão é promessa, Adonias, ele tem a promessa do trono, mas só que Salomão tem a promessa de Deus. A Bíblia vai dizer que Davi, ele chama os dois, Salomão e Batseba, e pede para o menino fazer uma promessa: prometa-me que você será temente ao meu Deus. Prometa-me que você vai ser fiel enquanto estiver reinando sobre este trono. A Bíblia vai dizer que Salomão agora, ele vai se apossar do trono. E quando ele se apossa do trono, a Bíblia vai dizer que Zadok unge Salomão. E quando unge Salomão,
Salomão agora vai reinar em um trono com aproximadamente 8 e 18 anos de idade. E o que tem a ver isso com uma mensagem? Você vai entender daqui a pouco. O primeiro livro, que é o livro que Salomão escreve, que é o livro de Cantares. Quem já parou um dia para ler esse livro, vai perceber que é uma carta de amor. Salomão, ele se depara com uma mulher sulamita, a mulher de Sabá, a rainha de Sabá. E ele fica tão apaixonado por ela, como qualquer outro jovem. Ele escreve cartas para ela. E Salomão, ele se expressa de uma forma mais tão forte, que ele chega a dizer que a sunamita é tão bela, mas tão bela, que o desejo dele era tomar vinho na taça do umbigo dela. É um jovem apaixonado. E se você só entende isso aqui se tiver no espírito, porque se tiver na carne vai ficar mal. Salomão é jovem, como todo jovem, pastor, ele está apaixonado. E quem nunca na vida se apaixonou? Quando estamos apaixonados, somos ligados à emoção. Não pensamos no dia de amanhã, pensamos no momento. Salomão está escrevendo esta carta aqui de amor. Ele chega também a dizer que a sunamita é tão linda que o desejo dele é que ele tocasse nela. E que os seios dela eram como cachos de uva. Ele está apaixonado. E quando alguém está apaixonado, às vezes fala muita coisa. Salomão é um homem apaixonado. Mas quando ele escreve o livro de Provérbios, vai me assustar algumas coisas. Porque em um dos seus provérbios ele diz: é melhor que o homem vá a um velório do que a uma festa. Qual é o sentido disso? Eu quero ver a mãe, o pai de família chegar para o jovem hoje na atualidade e dizer: hoje tem um lugar top para a gente ir. Aí o jovem vai dizer: aonde? Qual é a festa? Me fala onde é que é. Já estou preparando até a camiseta. Aí você vai dizer: é um velório. Aí o jovem vai dizer, na gíria popular: tá maluco, papai? Ir velório? Eu prefiro ir na festa. Mas sabe por que Salomão está dizendo isso aqui? Salomão, quando escreve Provérbios, ele já não é mais um jovem. Ele não está agindo mais com o coração, mas ele está agindo com o pensamento. Ele já é um homem maduro, adulto. Ele saiu daquela fase, agora está em outra. A segunda fase de Salomão. Quando Salomão diz que é melhor ir a um velório do que uma festa, ele está dizendo: porque a gente vai num velório, a gente vê aquele caixão indo para o buraco e faz a gente parar para reflexionar o dia de amanhã. Mas quem vai para a festa não pensa no dia de amanhã. Quem vai para a festa vai para aproveitar o momento, não está preocupado com o que vai acontecer amanhã, não está preocupado se vai deixar alguma coisa para amanhã, vai para aproveitar a festa, o momento, o ambiente, porque é bom, é prazeroso. Mas Salomão está dizendo: eu prefiro aí um velório, porque lá eu vou pensar no dia de amanhã, eu vou entender o que eu vou deixar para o futuro amanhã, eu vou entender o que eu vou ser no futuro de amanhã. Mas quando Salomão termina o livro de Provérbios, com vários conselhos, filhos, pais e assim por diante, ele vai escrever o livro de Eclesiastes. E é aqui que eu quero navegar com você. Quando ele escreve o livro de Eclesiastes, os 2 capítulos mais que a igreja conhece é o capítulo 3 e o capítulo 12. O capítulo 3, ele não é mais um jovem apaixonado. O capítulo 12 de Eclesiastes, ele não é mais um jovem apaixonado e também não é mais um adulto. Ele é um velho, é ancião. Imagino eu, Salomão, acordando, olhando no espelho, pastor Roberto, e dizendo: eu não sou mais um jovem, eu não tenho mais aqueles momentos prazerosos, eu não tenho mais prazer na vida, eu não sei mais entender, mesmo tendo os prazeres da vida.
tudo à minha volta. Tudo Salomão tinha: riquezas, fama, mulheres, reino. Mas Salomão, ele vai entender que ele está velho, é ancião. E quando ele escreve o capítulo 3 de Eclesiastes, olha o que ele escreve. Ele diz que há um tempo determinado para tudo debaixo dos céus. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de ajuntar pedras, há tempo de espalhar pedras, há tempo de se calar e há tempo de falar. Salomão está entendendo, quando ele vai escrever o capítulo 12, versículo 1, ele vai dar um conselho para quem é jovem. E quando ele escreve isso aqui, ele está se referindo não somente a nós que estamos aqui, mas exclusivamente você jovem, eu que sou jovem, muitos que estão aqui dentro nessa noite. Ele está dizendo: lembra-te do dia do teu Criador. Porque normalmente, pastor, quando somos jovens, se esquecemos de quem é Deus na nossa vida. Se entregamos às vaidades. E ele escreve dizendo no capítulo 1: tudo não passa de vaidade. Vaidade e vaidade. Ele está dizendo: você que saiu da igreja, ou você que vive aqui dentro da igreja, mas parece que você não vive, se esqueceu do teu Criador, como o salmista expressa no Salmo de número 139, verso de número 16. Ele diz que antes que ele fosse formado, o embrião Deus já o viu e escreveu no seu livro tudo o que iria acontecer. Deus me trouxe hoje aqui para, sem enrolar mais, dizer uma palavra para você. Tem gente que entrou aqui e se entregou às vaidades da vida, se entregou aos prazeres da vida, está se deixando levar pelas emoções do coração, e lá vai, namora com não é para namorar. Fica com esse negócio de ficar. Não tem nada, pastor, não tem nada, é uma ficadinha. Deus não quer você para ficar, Deus quer você para noivar e casar na glória. Salomão está dizendo: você jovem, lembre-te. Se ele está dizendo lembre-te, é porque alguém esqueceu. Ele é velho, imagine, cheio de rugas, cabelos brancos. A única coisa que ele tem são os problemas. Porque quando alguém é velho, eu falo isso por experiências próprias. Eu tenho uma mãe que ela tem 87 anos, pastor Roberto. Eu nunca vi da boca dela sair e dizer: hoje a comida estava boa. Nunca. Eu nunca vi ela feliz pelo dia dela. Nunca. Mas sempre reclamando. Dores, preocupações, cansaço, fadiga. É isso que Salomão está ensinando. Ele está dizendo, sabe o quê? Vai chegar o dia, você jovem, que está no flor da idade, vai procurar o vigor para correr e não vai encontrar mais. Vai procurar a paixão novamente e não vai ter mais. Vai procurar os desejos para se entregar para Ele e não vai encontrar mais. Vai ir procurar aquela pessoa que fez poesias para você dizendo: eu vou casar com você. Você é minha princesa. E te largou quando viu a outra aparentemente mais bonita do que você.
Salomão está ensinando para vocês nessa noite aqui, jovens, não só para jovens, mas na totalidade, está dizendo: Deus, mesmo na velhice, Ele ainda está com você. Deus, mesmo você se esquecendo dele, trocando ele pelo WhatsApp, pelas redes sociais, pelas festas, trocando ele por momentos aqui na terra, trocando a eternidade pelo momento, Deus ainda faz um pedido para você nessa noite. Lembra-te dos momentos que você vivia comigo, que orava comigo, que vivia o que ninguém mais vivia, que fazia o que ninguém mais fazia. Salomão está ensinando a nós fazer um momento de reflexão, parar e analisar o que é que a gente tem trocado por Deus, o que é que a gente tem trocado para melhor, aparentemente aos nossos olhos, melhor do que Deus. Tem gente trocando Deus por pouca coisa. Tem gente abrindo mão de Deus por pouquíssimas coisas. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo jovens que foram exilados, foram judiados, maltratados, esquecidos pela sua família, mas não se esqueceram de Deus. E eu não sou o tipo de pregador que peço para ninguém dar glória, dá glória se quiser. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo José rejeitado pelos pais, rejeitado pelos irmãos, rejeitado até pelo Egito, mas Deus prepara o ambiente, o momento, e José, não entendendo que está sendo levado para um buraco, mas do buraco ele vai ser preservado no Egito, do Egito na casa de Potifar, da casa de Potifar, o caráter dele sendo moldado, transformado, e ele está pegado a Deus de tal forma que ele não esquece do Deus do pai Jacó. Ele não esquece que mesmo ele não entendendo nada, ele está lembrando de Deus. E escute isso aqui: eu mesmo não entendendo nada, a igreja mesmo não entendendo nada, quando eu lembro de Deus e digo: Deus, eu estou passando por esse momento, está tudo difícil, parece que eu sou um jovem esquecido, simplesmente porque eu vivo a tua palavra, canto a tua palavra, vivo pela tua palavra, eu sou diferenciado, parece que eu sou excluído, parece que eu sou rejeitado, mas você lembra e diz: mesmo assim eu lembro do Senhor, me apego no Senhor, não se esqueço do Senhor. Alguém vai me perseguir, lembro-se do Senhor. Alguém vai me jogar no buraco, lembro-me do Senhor. A minha família não me entende, lembro-me do Senhor. A chamada é pesada, mas vou lá, eu lembro-me do Senhor, porque ele ainda fala com o jovem pela madrugada. Parece que eu estou vendo Samuel falando com Deus, e Deus falando com Samuel, dizendo: Samuel, Samuel, Samuel. E ele sem entender, porque até então ele não conhecia a voz de Deus, mas Deus está dizendo para os Samuéis nessa noite aqui: eu vou incomodar alguém aqui pela madrugada, eu vou chamar o teu nome pela madrugada, eu vou convidar você para orar pela madrugada. O celular vai descarregar e você vai dizer: mas eu estava jogando, queria terminar, passar aquela fase. Aí Deus vai descarregar o celular, aí você vai entender: não é o celular, não é a bateria, ai, é o meu Redentor chamando-me para lembrar dele. E ele está dizendo: troca o celular, lembra, e lembra, esquece os desejos da carne, lembra-me de mim, vai. Oh Jesus, Deus está dizendo: sabe o que é que, assim como Samuel não ouvia a voz de Deus até então, assim como Samuel, depois que ouviu a voz de Deus, mas não entendia,
Ele chega diante do sacerdote Eli e diz: o Senhor me chamou. 3 vezes ele chega lá, 3 vezes Deus chama ele, mas na terceira ele vai voltar para o seu leito, para a sua cama, ciente que o sacerdote Eli diz: quando ouvires novamente aquela voz, diga: eis-me aqui. Deus está procurando alguém que não vai ter medo de ser criticado, um jovem que acredita que a chamada não está aqui, a chamada não vem daqui, mas vem de cima, e dizer: Deus, eu vou abrir mão dos desejos da carne. A carne está dizendo para mim pecar, mas o teu espírito está dizendo santidade. A carne está dizendo cai, mas o teu espírito está dizendo fé, purificação, santidade. Ai, Jesus. Deus vai falar com você, Deus vai quebrar os protocolos, Deus vai agir no teu favor. Ele vai chegar no teu cativeiro e vai dizer: esse José é eternamente, esse José é fiel. E quem é fiel? A Bíblia diz que Deus também é fiel para aqueles que é com ele. Deus marcou esta noite aqui para dizer para alguns jovens que estão aqui: ainda mesmo que teu pai te abandone, a tua mãe te esqueça, jamais eu, o teu Criador, irei te esquecer. Pela madrugada veja as tuas orações e digo: eu acredito nesse Samuel, eu acredito nesse José, eu acredito nesse Davi, eu acredito que o gigante está lá, é jovem, mas é temente a mim. O gigante está lá, mas ele está dizendo: eu posso ser novo, mas para quem Deus quer levantar, não tem idade. Ai, Jesus. Aprenda que unção é para todo mundo, não tem classe de idade. Agora trono só chega no trono quem tem experiência. Oh, meu Deus. Sabe aquela época que os jovens era referência? Eu acredito que ainda hoje é. Quando a Bíblia se trata dos jovens, a Bíblia vai dizer que nos jovens é forte. O apóstolo diz que os jovens é forte. Por quê? Temos a palavra, e através dela que vencemos o maligno. Agora pega. Tem muita gente querendo vencer o maligno na força da mão bruta, na força do seu gogofone, na força do seu braço. Mas só vencemos o maligno através da palavra. Quando Deus olha para um jovem, imagino eu, assim como tinha na Bíblia tantos jovens. Um jovem que se purifica, que diz não para o pecado, que diz não para os desejos da carne. E isso aqui é verdade. Não é fácil ser jovem no tempo da atualidade do século 21, porque o mundo tem muito mais opções do que a igreja. Mas a diferença é que lá tem mais, aqui tem poucas opções, mas a única que tem é a suficiente para mudar a sua vida. Fica de pé, pelo amor de Deus. Eu queria orar nessa noite aqui com você. E se veio alguém aqui para adorar, só se veio. Se não veio, fica quieto, pelo amor de Deus, e deixa quem veio adorar. Eu queria orar com você. Não é possível que esta geração do século 21, Deus vai deixar se perder e entregar de mão beijada para o diabo. Não é possível, eu não acredito nisso. Não é possível que tanta potência, tanta gente boa, tanta gente que tem tudo para crescer, se entregando e às vezes abrindo mão. Sabe por quê? Às vezes o pai não entende casa, a mãe não entende casa, às vezes é mandado embora, mas ele ainda lembra do Criador.
Eu queria ver nessa noite aqui somente aqueles que vai levantar a mão e vai simplesmente dizer: Senhor, eu não estou aqui como telespectador, eu não estou aqui como turista na igreja, eu vim aqui como jovem. Deus está dizendo para alguém: você tem força, aproveite essa força para orar, aproveite essa força para subir o monte, aproveite essa força para jejuar, aproveite essa força para dizer não à concupiscência da carne, porque vai chegar o dia que você não vai querer mais, vai chegar o dia que nada vai fazer mais sentido, e quando esse dia chegar, Deus lembrou a você, te deu a oportunidade dizendo: aproveita, lembra, agarra, abraça, adora, porque é tempo ainda para você. Feche seus olhos por gentileza.